Olá, seja muito bem-vindo ao curso. Eu fico muito feliz que você tenha tido esse despertar e tenha tido a vontade de estar com a gente, estudando a palavra de Deus juntos sobre liderança e como montar um grupo de estudo para homens. É muito maravilhoso saber que você está aqui conosco. Então seja muito bem-vindo e continue até o fim esse curso, porque vai te ajudar muito e vai te levar a fazer discípulos do Senhor Jesus, como diz em Mateus 28. O meu desejo é que você pegue tudo isso que você vai aprender e aplique isso na sua vida. O meu desejo é esse. O meu desejo não é que você ganhe status, que você ganhe conhecimento, que você seja alguém extremamente cheio de conhecimento. Não, o meu objetivo simples e prático é: você deve fazer discípulos, você deve ensinar outros homens a fazer discípulos. Como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e como diz em Mateus 28, versículo 18 ao 20, onde o Senhor nos entrega a responsabilidade de ensinar a palavra dele e pregar o evangelho a toda criatura, como diz como diz Marcos capítulo 16. Então nós temos essa responsabilidade e esse é o meu desejo com esse curso, que você saia daqui e pratique. Não trate esse curso como algo a mais no seu currículo de estudioso ou algo a mais na sua capacidade, mas algo sincero de pegar e praticar tudo isso de forma simples na sua igreja local, na sua vida, na sua casa e assim em diante. Não é um curso exaustivo, mas é um curso totalmente eficiente, biblicamente, para que você inicie e você consiga levar durante um bom tempo pela Escritura. Amém? Então o propósito que eu tenho com isso é que você tenha conhecimento bíblico suficiente para ensinar e conduzir tudo isso que você quer fazer como um grupo de homens. E conduzir você à piedade. Que você seja alguém piedoso, alguém que exercita-se na piedade, como diz em Timóteo. Alguém que se esforça diariamente como um exercício para ser piedoso. Porque para tudo ela nos é proveitosa. Ou seja, para todas as coisas que nós fazemos, até mesmo o exercício físico, a piedade, ela tem a sua influência e tem a sua necessidade de ser praticada. Então, eu quero que você pratique tudo isso aqui. Não deixe, novamente, não deixe apenas como um amontoado de informações na sua cabeça. Pois bem, eu quero que você pegue todos os módulos que forem ocorrer, todos. Eu quero que você pegue a Bíblia. Pegue aí sua Bíblia, pegue. Se você não tiver pegado, claro. Então, pegue a caneta também, um lápis, uma grafite. Pegue a Bíblia, caneta, a grafite. Pegue o seu caderno, pegue o bloco ou pegue folhas, para que você anote tudo o que nós vamos estudar. Ok? E medite nos versículos e no que for falado. E beleza? Qualquer coisa pode me chamar para a gente conversar, para a gente trocar ideias, né? Para a gente meditar e crescer no Senhor Jesus. Então, todos os módulos acompanhem com a Bíblia, caneta, papel e medite naquilo que eu vou falar. Todos os versículos que eu for citando, eu vou abrir juntamente com você também. Você deve abrir e nós vamos ler juntos e analisar o texto bíblico, a palavra de Deus para isso. Beleza? Pois bem, vamos dar início ao nosso curso propriamente dito. Vamos aqui entender algumas coisas sobre nós sermos pessoas capacitadas, aprovadas por Deus para o ensino, para a liderança. Vamos abrir as nossas Bíblias, por exemplo, abra aí sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Preste muito bem que aqui nós estamos nas últimas palavras do apóstolo Paulo. Normalmente as palavras de um homem, quando estão à beira da sua morte, são as mais importantes, né? E às vezes quando alguém morre, a gente vai relembrar e rever os últimos passos daquela pessoa, o que aquela pessoa fez, né? Famosos morrem e as pessoas vão fazer isso. Então nós temos aqui as últimas palavras do apóstolo Paulo, porque ele mesmo diz no capítulo 4 que ele está prestes a morrer, ele já sabe que está indo, por exemplo, quando vai para o capítulo 4, versículo 5, que ele vai dizer que mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha o versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então o apóstolo Paulo sabia que estava caminhando para a morte. Você vai, por exemplo, o capítulo 20 de Atos, se você depois dedica um tempo para ler isso, você vai ver que ele tem consciência que está indo e não sabe o que vai acontecer lá, só sabe que vai padecer, porque o Espírito Santo assim o guiou a saber. E então nós nos encontramos na sua última carta, que ele escreve para exortar Timóteo a ser alguém que sofre de bom grado pelo Senhor Jesus e instrui muito bem a igreja, mesmo que venha períodos difíceis. Nós estamos vivendo períodos difíceis. Estamos vivendo períodos que as pessoas estão totalmente longe da Escritura, e não somente isso, mas muitos homens de Deus estão deturpando a palavra de Deus. Muitos não querem estudar. Por exemplo, o texto nos diz, procura. Então você deve se esforçar, deve se dispor para o quê? Apresentar-te. Ou seja, se mostrar, se colocar nu diante de quem? Diante de Deus. De que forma? Aprovado. Ou seja, uma pessoa que não tem do que se envergonhar, como eu disse, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Alguém que não manipula as sagradas, as Sagradas Escrituras. Pelo contrário, ele maneja muito bem a palavra da verdade. Ele sabe muito bem utilizá-la. Ele sabe aonde cortar de forma precisa a todo engano, toda mentira. Ou seja, alguém aprovado, um obreiro aprovado, um líder aprovado, é alguém que não falsifica a palavra de Deus. E eu quero que você veja, por exemplo, isso em 1 Coríntios capítulo 4. Vamos lá. Abra aí em 1 Coríntios capítulo 4. Versículo de número 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 2. Olhe muito bem para isso. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Mordomos é aqueles que cuidam, que servem, que estão à disposição de servir. E aqui o apóstolo Paulo está falando dos líderes. Então os líderes aqui são pessoas que se mostram ou são achados fiéis à palavra de Deus. Eu quero que você vá agora para 2 Coríntios 2, versículo 17. 2 Coríntios 2, versículo de número 17. Diz assim: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Preste muito bem atenção que Paulo tem muita profundidade nesses versículos, não dá tempo para a gente ver toda ela, mas preste atenção na construção de Paulo. Paulo começa dizendo no versículo que, porque nós não somos como muitos,
que ganham falsificando a palavra de Deus. Eu não preciso fazer com que você vá para as televisões para que você saiba disso. Eu não preciso que você vá até a sua esquina ou uma rua da sua cidade, entre numa mundial ou em outras igrejas assim, com a teologia da prosperidade, para que você saiba que as pessoas estão ganhando falsificando a palavra de Deus. Não, eu não preciso que você saia e vá ver isso. Por quê? Você já sabe disso. O que nós devemos dar ênfase aqui é que nós não devemos seguir esse caminho, mas seguir um outro mais excelente. Como líderes, nós devemos o quê? Antes, falar em Cristo com sinceridade, sem falsificar, sem pegar a palavra de Deus e tentar colocar nossas impressões, as nossas imaginações, o que nós queremos que ela o que ela fale. E nós temos essa tentação natural do coração de deturpar o que Deus diz. E se você vê lá em Eva pegou o que Adão ensinou e ela deturpou. E juntamente com a serpente também, pois ela também deturpou a palavra de Deus. Então toda apostasia começa no coração, reflete na interpretação da palavra de forma errônea e reflete, portanto, na vida. Então nós não devemos pegar a palavra de Cristo e falar de forma falsa, mentirosa. Nós devemos falar em Cristo com sinceridade. Por quê? Qual é a razão disso? Cara, nós estamos na presença de Deus. Nunca se esqueça de quando você abre a Bíblia, até mesmo nesse momento agora que nós estamos tendo, desse curso de expor na palavra, nós estamos diante do Rei. Nós estamos diante de Jesus. Não é porque você está vendo as notas, o esboço aí para lhe ajudar, ou ouvindo a minha voz e abrindo a sua Bíblia que é diferente. Não, o Rei está presente entre nós. E não me cabe deturpar a palavra para agradar você. Nem cabe você deturpar a palavra para tentar se sentir melhor. Não nos cabe isso. O que nos cabe é sermos sinceros, porque nós estamos na presença do Rei. E agora o que eu quero também que você abra no capítulo 4, versículo 2, na mesma carta. Pronto? Capítulo 4, versículo 2. Diz assim: antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela o quê? Na consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da palavra. Ou seja, Paulo começa dizendo que nós recebemos um ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, e por isso nós não desfalecemos, nós não desistimos. Antes, o que é que nós fazemos? Nós rejeitamos qualquer tipo de pecado oculto, qualquer tipo de falha que se esconde, e o que é que a gente faz ainda? A gente não anda com astúcia, não anda falsificando a palavra de Deus. Antes, nós nos recomendamos com boa consciência, nós estamos sendo verdadeiros por causa da manifestação da verdade. O que nos cabe como líderes aqui é quando nós recebemos esse ministério, essa liderança, quer seja na igreja, quer seja na sua casa, quer seja na sua família como homem cristão, quer seja até mesmo com outra pessoa que você acompanha ou discipula. Essa posição que Deus lhe colocou é simplesmente com o objetivo de você manifestar a verdade e nunca falsificar, e nunca desfalecer, e nunca fugir disso por causa de pecados ocultos. Pelo contrário, você deve combater os seus pecados, falar a verdade, para que a verdade possa se manifestar com poder no Espírito Santo. Então, o obreiro aprovado, ele não deturpa a palavra de Deus. Por quê? Porque para ele a palavra manejar vem de um corte, de uma espada que sabe cortar muito bem, de forma bem simplista. E nós, como obreiros, líderes que somos da nossa casa, de outras pessoas, de pequenos grupos, se você quer fazer um pequeno grupo, nós somos obreiros aprovados na medida em que nós ensinamos a palavra de Deus corretamente com fidelidade.
Como então pregar sem conhecimento? Como é que você pode ensinar alguém sobre Deus, sendo que você não se aprofundou sobre Deus? Pouquíssimas pessoas, na verdade, raras pessoas eu conheço que conseguem muito bem pegar a Escritura, abrir e ensinar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre arrependimento, sobre a fé. Raras pessoas que eu vejo. Por quê? Porque elas querem viver de qualquer forma. O pior, elas querem ensinar de qualquer forma. E para ensinar, precisa ter conhecimento. Para ensinar, precisa se aprofundar, ler bons livros, cara, se desgastar mesmo. Então, cara, como é que você quer pregar e liderar sem conhecimento? Como é que você quer ser um líder, um esposo, sem conhecimento? Paulo diz para que as esposas possam ir até os esposos, né? Perguntando quando não souberem algo. E como é que elas vão te perguntar? Ela vai te perguntar e você não sabe. E aí? Ai, irmão, mas é porque eu não fui chamado para ser pastor. Não, cara, você foi chamado para ser pastor da sua casa. Ah, mas irmão, mas eu não fui chamado para ser líder na igreja. Não, você foi chamado para ser líder da sua casa. Não interessa. Você foi chamado para ser líder de uma ou duas pessoas. Pastorear o coração da criança, do adolescente. Não interessa. Nós fomos feitos para ser líderes. Como é que você quer ensinar a palavra de Deus e você não se desgasta estudando, lendo? Eu fico feliz que você esteja aqui, porque já é um sinal que Deus despertou você e conduziu seu coração para que você pudesse se sentar aí e ouvir e ler e acompanhar com a Escritura esse estudo que nós estamos fazendo. Beleza? Como é que você quer? Aí, alguns homens acabam caindo no que o Senhor Jesus diz em Mateus 22, 29. Abre comigo. Mateus 22, 29, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você vai para Marcos 12, 24, você vai ver uma repreensão semelhante. Na verdade, do mesmo acontecimento. Marcos 12, 24 vai dizer assim: e Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, cara, você não quer ouvir essa repreensão de Jesus. Nós não queremos. Nós não queremos. Então, por isso nós devemos fazer o que você está fazendo agora, mas todos os dias. Se sentar, abrir a palavra, pegar um bom livro, investir num bom curso e estudar, cara. E estudar para que a gente possa abrir a palavra e simplesmente dizer: olha, esse versículo está dizendo isso e isso, nós devemos viver assim. Cara, é simples? É, mas precisa que você se sente e aprenda como você está fazendo agora. Entendeu? Então nós devemos sempre estudar. Vamos agora para 2 Timóteo 4:13. 2 Timóteo 4:13. 2 Timóteo 4:13 diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava prestes à morte, lembra? Paulo estava quase morrendo, Paulo estava quase indo para o Senhor, né? O desejo dele de Filipenses estava quase se tornando realidade já. Então, ele está partindo para o Senhor, mas preste atenção. Um homem está quase morrendo. Esse homem ensina. Mas não somente isso, mas esse homem tem um conhecimento avassalador. Mas olhe os últimos momentos desse homem. Esse homem pede livros. Esse homem pede os pergaminhos, que são as Escrituras. Homem, você não está prestes a morrer. Na verdade, eu não sei. Deus o sabe. Mas preste atenção que ele aqui nos seus últimos momentos ainda quer estudar, ainda quer conhecer mais. E você? Quantos livros você já leu? Quanto da Bíblia você já domina? Nós devemos estudar até o nosso último momento da nossa vida. William Tyndale é contado de que ele, prestes à morte, ele pediu o Novo Testamento dele em grego, a Bíblia e os livros.
a Bíblia que ele estava traduzindo, na verdade, e os livros. Cara, é incrível como Deus deu graças a esse homem. Mas também é a mesma graça que ele derrama sobre nós. Se você vai para 2 Timóteo 2:1, vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Apesar de ele estar dizendo isso para Timóteo, é uma ordem para nós. Você que está me ouvindo agora, fortifique-se na graça do Senhor Jesus para que você estude. E esse estudo deve ser diário. Por isso que eu quero que você vá agora comigo para Oséias capítulo 6, versículo 13. Oséias 6. Vamos lá. Vamos juntos. Oséias 6, 13. Oséias 6,13 diz... Oséias 6,3. 6,3. Diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Preste atenção, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, vamos conhecer, vamos ter comunhão e saber quem é o Senhor, mas isso também deve ser algo contínuo, de conhecimento do Senhor, de saber coisas da pessoa e das obras do nosso Deus. É estudar sempre, é continuar até o fim da nossa vida, como o apóstolo Paulo nos diz. Porque senão nós teremos sérias consequências por causa da ignorância. Eu quero que você ainda permaneça em Oséias e vá para o capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles, versículo 7, se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Perceba, quero começar com a primeira coisa que o Senhor nos diz. Porque a falta de conhecimento é a destruição de um povo, especificamente do povo de Deus. Nós somos extremamente... Pode prestar atenção, os períodos mais difíceis que você caiu em pecado foram os momentos que mais você se afastou de Deus, e se afastou de prosseguir conhecendo o Senhor. Segunda coisa que eu quero que você note é... Eu não vou explicar tudo desse versículo, mas eu quero que você note uma coisa. O versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Assim como você é em casa, será a sua esposa. Será os seus filhos. Se eles verem que você não dá valor à Bíblia, não é alguém que estuda a Bíblia, eles não vão ouvir a sua palavra. Eles vão ver o seu exemplo. E o seu exemplo vai falar mais alto do que a sua palavra. E eles vão seguir o seu exemplo. Aqui é a consequência num povo de Israel. Mas, de forma prática, todo líder que se corrompe, ele leva os seus liderados também a mesma coisa. Você vai para os reis, no tempo da divisão de Israel, de Judá, você vai ver que conforme era o rei, assim era o povo também. Se o rei seguia a Deus, era devoto, o povo também. Se o rei era mau e profano, e Deus o odiava, o povo também, o povo pecador, profano, que Deus odiava. Nós devemos ser exemplos no estudo. Nós devemos ser alguém que investe no estudo. Olhe isso, no próximo slide. Por que falar isso? Por que eu falei todas essas coisas? Qual a necessidade de lembrar que devemos conhecer e nos esforçar para isso? A resposta está além do que eu já falei, está no fato de que muitos líderes de nosso tempo são contrários ao estudo. Cara, nunca vi uma geração que mais odeia estudar, se sentar, do que a nossa geração de homens. São preguiçosos, usam desculpas de cansaço,
de tempo. Cara, se alguém lhe der um dinheiro para você fazer hora extra, você faz. Você não usa desculpa de não ter tempo. Você falta até a igreja. Não se esforce para compreender e ensinar as escrituras sagradas, ou seja, são contrários ao estudo. Não há esforço. Cara, é para você ficar cansado sim. Eu ficar cansado. Usam a desculpa de que a letra mata, para dizer que o estudo bíblico na vida do líder mata a espiritualidade. Ou seja, eles usam a desculpa da letra mata, mas vai dizer que o estudo bíblico na vida do líder vai matar totalmente a sua vida espiritual. Mas na verdade a letra mata a falsa espiritualidade. Ela, como um espelho, revela a feiura da pessoa. Ela mata a hipocrisia religiosa. O conhecimento verdadeiro apaga o falso fogo e acende a verdadeira chama da piedade no coração do líder. Para isso que serve o estudo bíblico, além de todas as outras coisas. Então, agora vejamos, quais os benefícios do conhecimento? E eu quero que você vá agora para Salmo 36. Salmo 36, versículo 10. Salmo 36, versículo 10 vai dizer algo bem maravilhoso. Vejamos. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem. Algumas traduções vão trazer assim: estende a tua misericórdia sobre os que te conhecem. A misericórdia é estendida, é revelada, é ampliada na vida daquele que conhece a Deus. E presta atenção, aqui eu quero que você anote um conceito. O judeu, quando utiliza a palavra conhecer, é muito além do que simplesmente informação. Entendeu? Ou seja, o judeu, quando utiliza conhecer, é voltado para um relacionamento íntimo e amoroso que nos dá informações sobre a pessoa amada. De forma completa é tudo isso. Então Deus, quando nós falamos de conhecimento sobre Deus, estamos falando de alguém que nós conhecemos, temos informações para nos relacionarmos de forma amorosa com Ele, porque Ele nos ama e é ordenado que nós o amemos. Então, o primeiro fruto aqui é que a graça, a misericórdia, a benignidade, no caso, ela é estendida. Segunda coisa é que ela é estendida, ela é um benefício para nossa adoração. E eu quero que você vá para Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, versículo de número 3 e 4. Diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Qual a razão da adoração das nações? Por que elas virão? Razão: porque os teus juízos são manifestos. Porque os juízos, a lei de Deus é revelada, ela é conhecida. Você vai para Salmo 96, depois você vai para lá. Salmo 96, o objetivo de irmos às nações é a adoração. E como é que as nações virão e adorarão o Senhor? De forma simples, quando os atos, ou seja, quando os juízos, a vida, a pessoa e as palavras do nosso Deus forem ensinadas, elas tiverem conhecimento. O João 4,22 diz que os samaritanos não adoravam o que não conheciam. Adoravam aquilo que eles não sabiam direito e muito menos tinham relacionamento. Você já pensou que o caso de muitos homens não cantarem na igreja e até mesmo nós estarmos frios muitas vezes no culto é porque o nosso conhecimento de Deus não está arraigado no nosso coração? Ou, ainda mais, nós não temos conhecimento conforme é para se ter do nosso Deus?
Então o benefício do conhecimento, ele entra na adoração. Ele entra na vida eterna. Se você não ama conhecer Deus agora, então tem um caso muito difícil com você para ir para o céu. Por exemplo, você vai para João 17:3. João 17:3 é um texto muito clássico sobre a definição de vida eterna. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta. O quê? Leia aí. Que te o quê? Conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Cara, a vida eterna começa quando você crê em Jesus. E ela é desfrutada à medida que você vai aprendendo sobre a pessoa de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Nós começamos a desfrutar quando nós praticamos a palavra de Deus, o que será a eternidade. Conhecimento aqui é a mesma coisa. É eu saber e me relacionar intimamente com Deus. E, obviamente, está totalmente ligado ao discipulado. Preste muito bem atenção que diz que Mateus 28, 18 ao 20 é um texto clássico. Preste muito bem atenção, porque é importantíssimo isso e muitas vezes nós deixamos passar. Preste atenção no último versículo. Eu quero que você foque somente no último versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo ou dos séculos, dependendo da versão. Amém. Ensinando-os, ou seja, você para discipular, o discipulado é ensino. 2. Qual a qualidade, a forma desse ensino? O que é que ele deve visar? O que é que a gente deve fazer nesse ensino? O ensino deve ser fazer com que as pessoas guardem todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Então a gente, para poder ensinar, a gente precisa saber, a gente precisa receber o ensino por meio da Escritura, para que a gente ensine uma coisa mais difícil ainda, sabe? Porque muitos de vocês não discipulam, ou muitos que vocês conhecem não discipulam, não investem, porque discipulado é difícil. Discipulado é complicado. Discipulado é uma exigência nossa muito grande de abnegação e investimento. Por quê? Porque a gente não vai ensinar simplesmente conhecimento no sentido de saber. A gente vai ensinar essa palavrinha aí, ó, a guardar, a obedecer, a aplicação da palavra no coração da pessoa e como ela deve seguir aquilo. Por isso muitos não querem discipular, e é por isso que eu quero que vocês fiquem até o final do curso, e vocês pratiquem o curso, e vocês investam até em outras coisas maiores do que esse curso. Cara, ensinar a guardar é a nossa missão. Pois bem, o que nós acabamos de ver são exemplos de onde o conhecimento de Deus beneficia-nos como criaturas do Senhor. Tem várias outras áreas, cara, tem várias outras áreas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O quanto você e outros têm perdido por não se aprofundar e conhecer o Senhor? E quanto vocês têm perdido em não praticar essas coisas? Cara, ser aprovado por Deus é manejar bem a palavra de Deus, com fidelidade, conhecendo assim o seu conteúdo e aplicando ela à própria vida e de outros. Depois medite em Esdras 7:10, tá bom? Ser aprovado é sempre estar se aprofundando em seu conhecimento para melhor viver ela e lutar contra os pecados e dificuldades. Amém? Você possa ser abençoado. Que eu possa meditar em tudo isso que eu falei, ter anotado os versículos, e você possa começar a orar sobre essas coisas. Qualquer coisa está à disposição sua para conversarmos. Agora, passe para o outro módulo que nós vamos aprender sobre o líder e a Bíblia.